Olá pessoal, eu sou o Luiz Matarazzo, trabalho na Guide como diretor de operações na área de varejo e eu estou no mercado há algum tempo já, desde 1978. Comecei como auxiliar de pregão, passei para ser operador de pregão, depois fui para a mesa, da mesa nós vamos escalando, como toda carreira ocorre, acabei virando gerente de mesa e hoje assumo o cargo de diretoria aqui na Guide. Nesse período todo, eu passei por alguns episódios bastante interessantes na Bolsa e vi o mercado mudar muitas vezes de posição, não só de posição estratégica, como em tecnologia, como são nos dias de hoje. Uma das coisas que me fez chamou muita atenção nesse período, foram os planos econômicos nas décadas de 80 e 90, onde o mercado teve tablita, mudava os preços todo dia, com deflações e com tabelas que nós tínhamos que trabalhar manualmente, que não se falava em computador naquela época da forma que se fala hoje. E uma coisa assim mais recente, para que vocês possam ter ideia da mudança, no início da no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, eu trabalhei por 6 anos na Bolsa, na BMF, e fui enviado aos Estados Unidos para estudar o mercado de side by side, que nada mais é do que o mercado de viva voz junto com o mercado eletrônico, que é o que a gente tem hoje. E naquela oportunidade, Chicago trabalhava com as duas coisas e trabalha até hoje com side by side, lá funciona muito bem. Os scalpers, aqueles antigos que nós tínhamos na BMF que operavam para si próprios, eles trabalham com um computadorzinho dentro do pregão e eles são especialistas. Cada um deles tem uma especialidade e eles têm uma espécie de páginas amarelas que determinam quem é o especialista de que ativo. E eu fui para Chicago para estudar essa mudança e a ideia desta mudança era trazer para a BMF a possibilidade de nós fazermos aqui no Brasil o side by side. Ocorre que dentro do estudo o mercado brasileiro já estava pensando em migrar para o eletrônico, porque o mundo inteiro estava migrando para o eletrônico. Mas como a BMF na época não era uma fusão junto com a B3, não havia ainda a fusão das duas clearings, ela ainda tinha muito de commodities dentro dela. E para Chicago, como é uma bolsa especificamente feita para commodities, né, a atuação dela é em cima de commodities, fazia sentido estudar o side by side para a BMF. Quando eu concluí o estudo, a Bovespa já estava praticamente definida na época que não seria mais pregão de viva voz, ela teria apenas o mercado eletrônico. Houve até um episódio engraçado, onde quando lançaram o mercado eletrônico, os operadores fizeram uma espécie de motim, ficaram na porta da bolsa, não entraram para o pregão e falaram, vamos esperar a coisa acontecer, porque eles vão vir nos chamar aqui para a gente poder operar. E a coisa não acontecia, e eles falaram, acho melhor a gente entrar e ver o que está acontecendo, porque eles não vão vir aqui nos chamar. E aí o pregão, no caso de Bovespa, engatou, antes até do que a BMF, para virar apenas eletrônico. E na BMF, quando o conselho foi estudar a proposta que eu estava trazendo para a Bolsa do Side by Side, eu tive uma reunião com o presidente e a diretoria da Bolsa, onde eu estava sugerindo que nós partíssemos direto, óbvio que a decisão não foi minha, mas nós partíssemos direto para o mercado eletrônico, uma vez que o mundo estava migrando para o mercado eletrônico. E assim ocorreu. Então hoje, se alguém tiver a oportunidade de visitar o antigo pregão da BMF, vai ver que lá virou um centro de tecnologia. Tem várias divisões onde eram os pits de negociação, eles fizeram uma mudança no layout e aquilo virou hoje uma área de tecnologia que é no subsolo da Bolsa, lá na rua Antônio Prado. Então nessa época, nós tínhamos trazido de lá de Chicago até o desenho do pit, como seria o side by side, onde você tem os painéis ao redor de uma ilha, né? E aí o pessoal negocia o eletrônico e o viva voz ao mesmo tempo. Mas eu vi que na época não cabia mais, o mercado todo já estava indo para o eletrônico. E o eletrônico, embora ele não tenha aquele glamour do viva voz, onde o calor do mercado mostrava de uma certa forma a tendência, se era mais comprador ou mais vendedor, o eletrônico foi ficando com outra expertise, ele foi mostrando um lado muito mais técnico que o mercado acabou adotando como é hoje. Então você tem hoje a análise fundamentalista, tem análise gráfica, outros tipos de análise, você tem gestores falando sobre seus fundos, sobre projeções econômicas, os economistas dando calls de mercado internacional, de mercado local, e o mercado hoje é 100% eletrônico. Então esse episódio todo, a Bolsa se adaptou de uma forma muito rápida. Alguns operadores que eram de pregão aceitaram o desafio e migraram para as corretoras, aqueles que conseguiram se adaptar para fazer o mercado eletrônico,
as certificações foram sendo estipuladas, e aí nasceu o programa de qualificação operacional, que habilitou esses profissionais de pregão a operar via mesa. E assim foi, e isso persiste até hoje, os dias de hoje. Então, vários vendors, vários representantes de plataformas surgiram e vêm surgindo, alguns com uma tecnicidade bastante específica, uns no segmento de futuros e derivativos, que é mais segmento BMF, outros no segmento de Bovespa, e o mercado vem sempre se aprimorando, sempre melhorando. Nesse nosso papo aqui, nós vamos ver diversas coisas, diversos episódios que ocorreram na Bolsa, algumas coisas que aconteceram nos pregões de viva voz daquela época mais antiga, alguns fatos até engraçados com operadores, e aos poucos eu vou contando para vocês como é que isso foi acontecendo. Se precisarem, estamos aqui por Agade, uma satisfação sempre falar com vocês. Um abraço.